Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez na nossa nova correção da apostila. Tivemos problema com alguns vídeos que não conseguiram ser baixados lá no Telegram, então optamos por colocá-los aqui no YouTube em um grupo privado. Então peço encarecidamente que não compartilhem esse link com terceiros, perfeito? Já que somos um grupo fechado e optamos por participar do grupo. Quem não quis participar do grupo e quem não quis comprar a apostila deve ficar de fora, perfeito? Até porque nós fizemos a apostila com muito suor para vocês, né? Inclusive pedi, né? Foi um mero pedido para que, se possível, comprasse a apostila, porque a apostila, os valores arrecadados foram utilizados para ajudar uma instituição de caridade que ajuda pessoas de rua, perfeito? Então, peço encarecidamente para vocês não compartilharem o link, ok? Mas vamos lá para a nossa correção da apostila. Lembrando o seguinte, nós vamos começar do começo, infelizmente, né? Vamos acelerar aí para fazermos todas as questões e focarmos no mais importante, perfeito? Peço a compreensão de todos em virtude desse atraso aí que nós tivemos, mas vamos lá. Vamos fazer vídeos curtos, né, para que vocês possam assistir em todos os lugares em que estiverem e para ficar melhor para absorção do conhecimento, perfeito? Das informações e formar o conhecimento, perfeito? Vamos lá. Questão número 1 fala sobre o Plano Nacional de Políticas Criminais. O Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias tem 6 linhas mestras, diretrizes que estão relacionadas à prevenção, repressão, investigação, processos, execução e reintegração. Certo ou errado? O errado, pausem o vídeo para responderem. Vamos lá, nós temos aqui um gabarito errado. Poxa, professor, por que errado? Olha só, nós temos 5 linhas mestras. Já expliquei para vocês que quando eu gravei o vídeo lá da teoria, eu cometi um erro, né? Que eu coloquei que eram 6 linhas mestras porque eu baixei do site oficial um plano que ele era um documento anterior ao plano. E aí, realmente eram 6 linhas mestras. Mas, vamos para a questão aqui, ó. Eles optaram por juntar essas duas linhas mestras aqui, ó, em uma só. 2 linhas em uma só. Por isso que agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas mestras, gabarito errado, perfeito? Já expliquei diversas vezes para o pessoal que acompanha meu canal Quartel-General, que são 5 linhas mestras, coloquei no YouTube também essa informação, e é importante a gente observar isso aí, 5 linhas mestras, perfeito? Falei diversas vezes para a gente não errar essa questão. Li os 2 documentos, o desatualizado, o anterior ao plano e o plano, e verifiquei que a única informação que eu cometi errado é essa, tá? Um eram 6 linhas mestras, o outro são 5 linhas mestras. Os 2 documentos são idênticos nas outras informações, perfeito? Li todas elas. Exceto, né, obviamente, é que repressão era um tópico e investigação era outro tópico. Eles juntaram, isso não vai fazer diferença nenhuma, perfeito? Então temos aí essa informação, que é uma potencial questão de prova, ok? Questão número 2. Os direitos fundamentais inscritos na Constituição Federal de 1988 são abordados sob a perspectiva subjetiva, que é o dever do Estado de proteção dos cidadãos. Vamos fazer um pause aqui, né? Vamos fazer um pause bem aqui. E também sob a perspectiva objetiva, garantias que limitam o Estado na persecução criminal. Certo ou errado, pessoal? Olha só, quando nós estamos tratando de direitos
fundamentais lá inscritos, por exemplo, na Constituição Federal de 1988, nós temos que eles têm uma perspectiva subjetiva relacionada ao sujeito, sejam direitos frente ao Estado, ou seja, aqueles direitos fundamentais, eles podem ser exigidos do Estado. Uma prestação, por exemplo, lá temos os direitos de segunda geração, né, ou dimensão, que o Estado deve proporcionar às pessoas, aos indivíduos, aos sujeitos, prestações positivas. Temos de primeira geração ou dimensão, temos que o Estado deve se abster de atuar e deixar as pessoas livres, perfeito? Inclusive, temos como de primeira geração a liberdade no geral. Tá? Então, as perspectivas, voltando lá para a questão, a perspectiva subjetiva não está relacionada ao Estado. Não está relacionada ao Estado. Mas, sim, deixa eu só corrigir aqui, mas sim, estamos diante aqui da perspectiva objetiva, beleza? Objetiva. E aqui houve uma troca de conceitos, né? Temos aqui a perspectiva subjetiva, está relacionada ao sujeito e o Estado, deve haver uma limitação na atuação do Estado em relação aos indivíduos, perfeito? Então, temos aí gabarito também errado. Próxima. Podemos afirmar que o insucesso da repressão aos crimes no Brasil decorre da baixa interação entre o tripé do sistema repressivo. Quem é o tripé? É a Polícia Judiciária, é o Ministério Público e é o Poder Judiciário. Certo ou errado? Essa é bem tranquila mesmo. Copia e cola do texto do nosso Plano Nacional. E aí, o que vocês acham? Temos aí, então, gabarito. Vou colocar aqui para caneta preta. Gabarito correto, caneta preta, gabarito certo. Temos sim uma baixa interação entre os atores aí da persecução penal, que são as polícias judiciárias, Polícia Civil, Polícia Federal. Temos Polícia Federal, temos também o Ministério Público e o Poder Judiciário. E acompanhamos no nosso Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, PNPCP, que há um exemplo positivo de atuação desse tripé, né, que deveria servir de exemplo, que é a operação, por exemplo, Lava Jato, né, que temos a interação realmente dos procuradores, do Poder Judiciário, dos delegados atuando em conjunto, chegando a um denominador comum e conseguindo êxito nas investigações, perfeito? Apesar delas terem sido desfeitas pelo Supremo Tribunal Federal. Vai haver o julgamento, para falar a verdade, agora em definitivo dessa situação, ok? Hoje estamos diante dessa situação, perfeito? Vamos lá. A taxa de resolutividade de crimes ficou em 2017, é uma questão muito específica, para falar a verdade, em 2017, abaixo de 5% em determinadas unidades federativas. Uma questão muito específica, né, tratando aqui de uma percentual aí de taxa de resolutividade. O que é essa taxa de resolutividade, professor? Temos inquéritos policiais instaurados dos mais diversos crimes aqui, vamos supor, tá? Em relação aos mais diversos crimes. E aqui temos uma porcentagem, aqui um percentual de casos solucionados, de resolução desses casos. Então, temos realmente essa porcentagem aqui de abaixo de 5% em algumas unidades federativas. É uma questão muito específica, para falar a verdade. Temos o gabarito correto, mas não acredito, vou colocar até um menos aqui, como sendo uma questão que não acredito que seja cobrada. Mas, para desencargo de consciência, eu coloquei aí na nossa apostila. O plano afirma expressamente que
em virtude de a República Federativa do Brasil ser um Estado democrático de direito e de termos uma Constituição Federal que afirma que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a condenação, né? Então o plano afirma, olha só, essa questão aqui bem interessante, o plano afirma o que? A gente vai lá para frente, que a condenação deve acontecer somente quando exauridos todos os recursos. E aí, pessoal, será que é essa afirmação que é feita lá no nosso Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias? Será que sim ou não? Sim ou não? Negativo, pessoal. O Plano Nacional fala que a condenação deve acontecer em segunda instância. Por quê? Porque o criminoso já foi julgado por diversos juízes, desembargadores, por exemplo, e aí não há necessidade de continuarmos sendo julgados por outros juízes, né? Já temos o suficiente aqui na primeira instância ou em grau recursal, deve ser batido o martelo aí e ponto final. Mas hoje não é o que acontece, né? Devemos exaurir todos os recursos possíveis, perfeito? Então, a condenação deve acontecer somente quando exauridos todos os recursos. O plano não defende isso. O plano defende o que aqui que deveria acontecer, a condenação em segunda instância, perfeito? Por quê? Porque o trânsito em julgado, quando exauridos todos os recursos, ele causa uma sensação de quê? De impunidade. De impunidade. Passam 10, 20 anos para ser julgados e, às vezes, é extinta a punibilidade, por exemplo, no final, né? Então, o plano defende que na segunda instância, já seja o suficiente para haver a condenação. Perfeito? Então, gabarito aqui, na nossa questão número 5, gabarito errado. Próxima. Propõe-se no plano que o sistema progressivo, vocês estudam lá na Lei de Execução Penal, vou colocar aqui para vocês, estudam lá na Lei de Execução Penal, LEP, o sistema progressivo de cumprimento de pena seja formado apenas por 2 regimes. Quais são os 2 regimes, pessoal? Temos o regime fechado e o regime aberto. Cada um desses sistemas seria formado por subsistemas. E aí, o que vocês acham dessa afirmação? Certo ou errado? Certo ou errado? Olha só. Realmente, nós temos no Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias o quê? A exclusão do regime semiaberto. Ficaríamos então com o regime aberto e com o regime fechado. Aberto e fechado, sendo excluído o regime semiaberto por questões de estrutura do Estado brasileiro em relação ao sistema penitenciário. Não temos unidades suficientes para todos os presos, perfeito? Então, leiam essas informações relacionadas ao regime aberto, que deve, por exemplo, ser executado sob monitoramento eletrônico, e o regime fechado, que temos lá uma divisão de estabelecimentos de segurança máxima, de segurança média e de segurança mínima. E cada um tem umas características pertinentes, certo? Então leiam bem tranquilinho esse tópico, esse trecho do nosso Plano Nacional de Políticas Criminais, que ele é importantíssimo para a nossa prova, perfeito? Vamos continuar, então aqui nós temos a defesa realmente de 2 regimes, aberto e fechado. Próxima, questão número 7. A segurança pública, de acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, citado pelo nosso Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, a segurança pública é direito do Estado e dever e responsabilidade de todos. Eu já paro por aqui, porque a segurança pública, na verdade, não é dever do Estado, não é direito do Estado, é um dever do Estado. E não é dever de todos, mas sim direito de todos. Zelar pela segurança pública. Ela serve realmente para preservação da ordem pública, né, que é o POP, que nós chamamos, e incolumidade das pessoas e do patrimônio, o IPP. Então,
Temos aqui o gabarito errado. Próxima questão. Em relação à segurança das pessoas, os municípios têm muito a contribuir, especialmente no que diz respeito a diversas medidas de ordem preventiva, com a utilização, por exemplo, da Guarda Municipal, para monitorar grupos de risco, como é o caso das mulheres sujeitas à violência de gênero. O nosso Plano Nacional realmente defende essa bandeira de participação dos municípios. Lembrando, nós devemos lembrar que os municípios não fazem parte do rol de órgãos lá na Constituição Federal, no artigo 144 da Constituição Federal. É um rol taxativo. Os municípios estão no parágrafo 8º, representados pelas guardas municipais. Só que aqui, no nosso plano nacional, nós temos sim os municípios. Lá no SUSP, nós temos os municípios. Lá na cooperação federativa, nós não temos os municípios. Na Constituição, não temos municípios também. Olha de novo o que eu falei, tá? Então, preste muita atenção a essas particularidades em cada lei. Constituição Federal tem municípios? Não tem como órgão. SUSP tem? SUSP tem, Sistema Único de Segurança tem. Cooperação Federativa, Lei 11.473, tem municípios? Não tem. Plano Nacional, tem municípios? Tem. DENAISP, Doutrina Nacional de Atuação Integrada de Segurança Pública, tem municípios? Tem também. Beleza? Então fica ligado quanto a essas informações. Aqui nós temos sim os municípios participando, então o gabarito correto. Questão número 9. Número 9, dentre as diretrizes do Plano Nacional eu acredito que eu coloquei errado aqui, certo? Que seria o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, né? Eu esqueci de colocar um S aqui, Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Temos, entre as diretrizes, a atuação integrada entre a União, os Estados e o Distrito Federal, em ações de segurança pública e políticas transversais para a preservação da vida, do meio ambiente e da dignidade da pessoa humana. Os municípios foram excluídos, já que eles não fazem parte da segurança pública no texto constitucional. Errado, os municípios não foram excluídos, beleza? Eles foram incluídos, tá? Então, gabarito errado. Falei para vocês agorinha, beleza? Constituição tem municípios? Não tem, como rol, tá? Com participação na segurança pública. SUSP tem? Tem. DENAISP tem? Tem. Cooperação Federativa 11.473 tem? Não tem. Beleza? Que mais? Esqueci alguma. Repita lá o trecho, né? Agora, esqueci. Constituição tem. SUSP não tem. DENAISP tem. Plano Nacional tem. E cooperação federativa não tem. Perfeito, é isso. De acordo com o Atlas da Violência, publicado em 2019, no ano de 2017, o Brasil superou a marca de 100 mil homicídios. Não é verdade essa afirmação, não é verdade. Para falar a verdade, foram superados aqui, ó. Tivemos um número de 65 mil aproximadamente, 65 mil homicídios. É uma informação muito específica, temos aqui como menos relevante essa questão, gabarito errado. Então, ficamos com 10 questões aí, voltando no gás acelerado para matarmos todas as 500 questões. Eu estou junto com vocês, peço mil desculpas aí pelo atraso, mas vamos que vamos recuperar esse tempo perdido e vamos para cima dessa prova do DEPEN, ok? Até a próxima.